O Brasil virou notícia internacional, e não foi pelo futebol nem pela Amazônia. Foi pelo golpe silencioso das togas. Um dos maiores jornais do mundo, o Wall Street Journal, cravou: o STF e Alexandre de Moraes estão levando o país para uma ditadura. Não é teoria da conspiração, não é narrativa de rede social. É denúncia publicada em Nova York. E o pior, tudo começou quando o tribunal decidiu que poderia ser vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Resultado: o Estado de Direito foi jogado no lixo. E se até o mundo lá fora já enxerga isso, por que aqui dentro ainda fingem que vivemos numa democracia? Segundo a coluna publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, tanto Alexandre de Moraes quanto o Supremo Tribunal Federal estão dando um golpe de Estado no Brasil. Essa publicação foi assinada por Mary Anastasia O'Grady. Traz críticas contundentes ao ministro, afirmando que o mesmo tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Esse texto compara ainda a atuação de Moraes às estratégias utilizadas por ditadores do século XXI, que, segundo essa coluna, não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou então forçá-los ao exílio. Por fim, o Wall Street Journal afirmou que o caminho para a ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado Inquérito das Fake News, no qual Moraes é acusado de vigiar as redes sociais, criminalizar opiniões e prender críticos do tribunal. Um jornal americano comparou Moraes a Hugo Chávez. E não é exagero. Não precisou de tanque na rua, não precisou de quartel. Bastou controlar as instituições democráticas enquanto ainda tinha popularidade. E depois, prisão para uns, exílio para outros, censura para todos. Essa é a cartilha das ditaduras modernas. A pergunta é: por que a imprensa brasileira não conta isso com a mesma coragem? Será medo ou será cumplicidade? Um artigo publicado no jornal pela jornalista Mary Anastasia O'Grady teve como título um golpe de Estado na Suprema Corte do Brasil. No artigo, a colunista diz que a liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. Ela diz que homens fortes do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando controle das instituições democráticas enquanto era popular e, em seguida, prendeu seus oponentes ou os exilou. Previsivelmente, a colunista foi chamada por vários veículos de mídia brasileiros de conservadora. Mas o que ela diz é exatamente o que muitos juristas brasileiros de renome e o que muitos jornalistas e o que muitos políticos brasileiros dizem. A colunista aponta a abertura do inquérito das fake news em 2019 como o momento em que as coisas saíram do rumo. Ela diz: o inquérito foi aberto de ofício pelo tribunal, sem a participação do Ministério Público. Antes de continuar, já deixe sua opinião nos comentários. O inquérito das fake news. O ponto de virada. Criado sem lei, sem limite, sem controle. Um ministro escolhido a dedo para ser investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo. Isso não é justiça, é tirania. E o pior é que vendem isso como defesa da democracia. Mas eu te pergunto, que democracia é essa onde criticar virou crime? O Supremo Tribunal Federal, há tempos, vem atuando de maneira arbitrária, desrespeitando a Constituição. Neste espaço, refletimos todos os dias as violações do Estado Democrático de Direito, do direito à ampla defesa, dos preceitos do Estado Democrático, no qual há, sim, direito às questões processuais que vêm sendo ignoradas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos tido inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, nós temos atitudes arbitrárias nas quais advogados não têm acesso aos autos do caso, nós não temos mais individualização de pena, ou seja, no Brasil, o devido processo legal transformou-se numa ficção. Por quê? Porque parece tudo justificável à luz de que estes supostos atentados contra o Estado Democrático de Direito vale a pena qualquer medida de exceção para restabelecer a democracia. Na verdade, crises são momentos onde testamos os nossos reais valores, os valores que acreditamos. Se acreditamos na democracia, temos de defender os valores democráticos, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e jamais um juiz ser investigador,
vítima e árbitro de questões que o envolvem. Por isso, é preciso às vezes um olhar externo com a isenção da distância para dizer que o rei está nu. Isto é, que no Brasil, o Estado Democrático de Direito, a tempo, não funciona devidamente, porque medidas de exceções são sempre justificáveis para tentar salvar, entre aspas, a democracia de golpistas. Dizer que o rei está nu. Foi essa a frase. E é exatamente isso. A farsa caiu. Não dá mais para fingir que tudo é normal, que as instituições funcionam. Elas funcionam sim, mas para perseguir adversários. E quando até jornalistas de fora enxergam isso, a pergunta que fica é: até quando o brasileiro vai tolerar esse teatro da toga? As pessoas estão atordoadas com o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão inseguras e perplexas com o grau de arbitrariedade que impera no Brasil. Parte disso, Caniato, está afastando investimentos. Você conversa com investidores, eu tenho certeza que o Beraldo também está tendo conversas com investidores. Eles querem distância do Brasil. Ninguém acredita mais que contratos são honrados, que você pode acreditar nas regras do jogo, que elas serão cumpridas. Isto cria enorme insegurança em relação ao país, isto afugenta investimento no momento crucial que o Brasil precisa urgentemente de investimento em infraestrutura. Os investidores já fugiram. Quem ainda quer colocar dinheiro aqui? Ditaduras. Porque ditadura não tem que prestar contas para acionista, para cidadão ou para imprensa. Ditadura investe, lucra e cala a boca. E é isso que o Brasil virou. Colônia chinesa, abandonada pelas democracias e abraçada pelas tiranias. E no meio disso tudo, o povo brasileiro paga a conta. O Brasil vai cada vez mais se tornando uma colônia chinesa, vamos dizer assim, porque o único investimento relevante que hoje aparece no Brasil na área de infraestrutura é o investimento chinês. Porque, como eu disse, os chineses não têm, o governo chinês não tem que prestar satisfação para ninguém, a não ser para a cúpula do Partido Comunista. O Brasil, ao invés de estar aumentando as suas parcerias comerciais, com esta instabilidade judicial, com esta insegurança jurídica, cada vez mais se torna o favorito de ditaduras e o país que as grandes democracias querem distância, porque não dá para fazer negócio num país onde reina a instabilidade, a desconfiança e a imprevisibilidade no cumprimento das regras. O veredito está dado. O Brasil vive um regime de exceção. Não importa se a toga é preta e não verde-oliva, a democracia está morta do mesmo jeito. Os sinais estão claros: censura, prisões arbitrárias, perseguição política, fuga de investimentos. O mundo já enxerga. A questão é, você vai fingir que não? Ou vai ter coragem de dizer em alto e bom som que já não vivemos mais numa democracia? Deixe sua opinião nos comentários. Isso ainda é democracia ou já é ditadura de toga? E não esqueça, esse é só o começo. No próximo vídeo, vamos mostrar o que pode vir depois desse golpe silencioso.